Olá a todos! Amantes de carros lendários e aficionados por sistemas. Estamos de volta com mais uma emocionante continuação de Legendary Car Island System. Antes de mergulharmos nesse vídeo incrível, quero expressar minha profunda gratidão por cada um de vocês. Com mais de 12 mil inscritos, somos uma comunidade apaixonada, e eu só tenho a agradecer por confiarem em mim para trazer conteúdos exclusivos e inovadores para suas telas. Aproveitando para reforçar que todas as informações importantes, assim como os pontos onde paramos nos capítulos anteriores, estão sempre disponíveis na descrição abaixo. Vocês sabem que estou comprometido em oferecer a melhor experiência possível, evitando repetições comuns em outros canais. E falando em exclusividade, já perceberam que agora temos um clube de membros? Levei um tempo para criar algo especial para vocês, e agora é o momento perfeito para se juntar a nós. Como membros, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos e, às vezes, até mesmo lançamentos surpresa na madrugada. Sei como é estar acordado tarde da noite, procurando algo interessante para assistir antes de dormir. Estou aqui para tornar essas madrugadas mais agradáveis para vocês. Risadas. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma novidade empolgante. Já conferiram os vídeos incríveis no canal da minha namorada? Não? Não percam mais tempo. Todos os detalhes estão nos cards e na descrição abaixo. Desejo a todos vocês uma experiência incrível assistindo ao vídeo de hoje. Sem mais delongas, vamos mergulhar nesse conteúdo fascinante juntos. Após os eventos anteriores, o tempo passa e nós acompanhamos o protagonista, que já estava em seu carro, ligando para um passageiro para informar que é o motorista e está no local combinado. Ele pergunta onde está o passageiro, ao qual este responde, perguntando se poderia subir para o primeiro andar para pegar suas coisas. O protagonista concorda sem problemas. Estando no primeiro andar, alguém o aborda, perguntando se ele é o motorista que solicitaram pela internet. O protagonista confirma, e pergunta em que pode ajudar. A garota fica surpresa ao ver o protagonista, pois ele é muito bonito, e pergunta por que ele não entra. Para aconselha sobre que roupa ela deveria usar. Confuso com a situação, o protagonista se pergunta o que está acontecendo. A garota continua perguntando se ele acha que ela ficaria bem com uma minissaia, e ele responde que não há problema. A garota então revela que na verdade não precisa de nada e só queria ver qual roupa ele gostava. O protagonista diz a ela que ela deveria decidir por si mesma e vai embora, pedindo para ela não demorar muito, pois ele vai estar esperando no carro. Logo após isso, 3 minutos depois, a garota finalmente chega onde o protagonista está, e ao entrar no carro, pergunta imediatamente qual é o nome dele. Ele educadamente responde que se chama Yang Shen e pede para ela colocar o cinto de segurança, pois estavam prestes a sair. No entanto, durante o trajeto, a garota pergunta ao protagonista quantas horas ele dirige por dia, e ele responde que não tem um horário fixo, já que às vezes ele tem que trabalhar cedo, palavras que fazem com que a garota, na tentativa de seduzir o protagonista, lhe diga que ele sempre chega tarde todos os dias, perguntando se isso se deve à sua namorada. No entanto, o protagonista, como todo macho alfa que se preze, afasta a mão dela e diz que está dirigindo, pedindo para ela não agir de forma imprudente. Como a garota estava agindo com muita intimidade, o protagonista também sugere que eles deveriam falar sobre poesia e filosofia da vida, em vez de assuntos pessoais. Para não incomodar o protagonista, a garota concorda em não falar sobre assuntos pessoais. Em seguida, a garota pergunta ao protagonista quanto tempo levará para chegar. O protagonista responde que são apenas 2 minutos. No entanto, a garota, que estava transmitindo ao vivo para seus seguidores, recebe mensagens dizendo que ela não deve tentar, pois não terá sucesso. Apesar disso, ela está determinada a não desistir. Com um plano em mente, ela se desculpa com o protagonista, dizendo que não tem dinheiro. O protagonista, sabendo como é a situação,
diz a ela para esquecer e descer do carro, pois já havia chegado no seu destino. No entanto, a garota insiste, dizendo que não é o tipo de pessoa que se aproveita dos outros, e como o protagonista não tem namorada, ela tenta se aproveitar da situação, perguntando o que ele acha disso. O protagonista, entre palavras, a repreende, dizendo para ela não ser pervertida, e desce do carro, alertando-a de que há vigilância no veículo e cada movimento está sendo gravado. Isso não parece preocupar muito a garota, então, retirando o cinto de segurança, ela sugere que eles vão para o bosque, onde estarão seguros, perguntando ao protagonista o que acha de sua ideia. O protagonista, sorrindo, concorda com a ideia dela, dizendo que se a situação é assim, ele também se sentirá seguro. Ele pede para ela esperar enquanto estaciona o carro. O que a garota aceita. No entanto, algo que a garota não esperava era que, quando olhasse para trás, o protagonista arrancaria rapidamente com o carro. E claro, diante disso, a garota diz ao protagonista para onde está indo. Enquanto ele ainda está nervoso, suando em bicas, dizendo que estava tão assustado que quase perdeu sua reputação. Enquanto isso eu fiquei aqui pensando, coitado do Yang Shen, quase perde sua dignidade sendo arrastado para meio do mato. Na hora que estava lendo, eu pensava, corre dai que é cilada Bino. Bom enfim, deu todo certo pro Yang Shen, ele tem que se guardar para o Anijai mesmo, agora continuando. Após dizer que estava tão assustado que quase perdeu sua reputação, o protagonista recebe uma mensagem, e a mensagem é do sistema parabenizando o proprietário por receber uma crítica negativa. Como resultado, o sistema o recompensa com 25% do capital social da marca Louis Vuitton, tornando-se assim o segundo maior acionista direto de seu grupo. A carta de transferência de capital será enviada para sua casa amanhã. Bem, eles esperam que ele esteja atento. O protagonista está um pouco surpreso e um pouco desanimado, dizendo que a recompensa é boa, mas que aquela crítica ruim custará sua vida, já que se outros passageiros virem aquela avaliação, pensarão que ele é um motorista pervertido. E aí você se pergunta, por que o protagonista diz isso? Porque a garota, quando enviou a crítica negativa, disse que o protagonista queria que ela pagasse a viagem com seu corpo. E dizendo que acha isso uma pena e pergunta se a plataforma não gerencia bem seus motoristas. Isso faz com que o protagonista pise no acelerador ao ler isso e acabe ligando para a senhorita Liu, pedindo para ela revisar o vídeo que ele enviou e eliminar as críticas ruins. Ela aceita o pedido e diz ao protagonista que revisará imediatamente, mas o avisa de que se ele for muito longe, definitivamente bloqueará sua conta. No entanto, quando o protagonista envia o vídeo completo, a garota imediatamente diz a ele que ela eliminou a crítica negativa que ele tinha e, lendo os comentários, bloqueará a conta dela. O protagonista agradece a ela e, como forma de agradecimento, a convida para comer na sede já que ela tem que trabalhar horas extras naquele dia. Ele também a levará para casa à meia-noite. Ela concorda animada, dizendo ao protagonista que o esperará na sede. Depois disso, cai a noite, e podemos observar alguém dizendo para não reclamarem, pois tentarão encontrar outro motorista. Essa pessoa é a senhorita que o protagonista deixou para trás, um pouco impressionada, dizendo que sua conta foi bloqueada. Aparentemente, o motivo foi que ela violou a lei. Ela xinga o protagonista, dizendo que foi aquele motorista que reclamou dela. Diante de tudo isso, os seguidores dela a deixam ainda pior, zombando dela. No dia seguinte, neste prédio, podemos observar como esta moça dizia a alguém que o comprador pagou um prêmio de 30% e usou o dinheiro real para comprar sua participação, o que é legal. Esse cara, um pouco surpreso, diz que parece que essa pessoa tem bastante dinheiro e ter um parceiro forte como esse será de grande ajuda para eles continuarem a expandir no mercado. E claro, como essa pessoa, que é o protagonista, é muito importante, e ele pede a ela que vá falar com ele, pois terá que fazer de tudo para conquistar sua confiança. A moça aceita imediatamente. Ao aceitar, liga imediatamente para o protagonista para se apresentar como a senhorita Mari, a secretária do presidente da L-Ville. Bem, um nome bem estranho,
mas o importante aqui é que ela diz ao protagonista que souberam que ele comprou 25% do capital do grupo e, portanto, com base nisso, pergunta ao protagonista se ele tem alguma introdução em alguma empresa. O protagonista responde dizendo que, como é uma pessoa independente, não sabe muito sobre esse assunto em profundidade e ainda precisa receber bons dividendos constantemente durante o ano. Além disso, ao se lembrar de algo, ele diz à moça que alguns dias atrás pediu um conjunto de roupas, mas não serviu bem. Ele pergunta se ela enviou alguém para trocar para ele e também precisa de um uniforme da empresa, perguntando se isso está tudo bem. A moça claramente não tem problema com isso, já que, afinal, o protagonista agora é o segundo maior acionista de sua empresa. Portanto, ela imediatamente diz ao protagonista que entrará em contato com sua estilista e pedirá que ela faça um sob medida para ele. Depois disso, ela se despede do protagonista, para então se dirigir imediatamente para onde está trabalhando sua estilista e dizer a ela que a sede precisa que ela faça roupas de trabalho chinesas para um acionista e que seja rápido. Isso parece ter incomodado um pouco a estilista, já que ela pergunta se está brincando, pois todas as suas obras são no estilo de exposições de moda. Ela pergunta se ela quer que ela faça roupas de trabalho, perguntando novamente se ela ouviu errado, ou se cometeu um erro, já que isso seria um insulto ao design. No entanto, a senhorita Mari, enquanto pegava a folha que a estilista deixou cair, diz a ela que também não quer fazer isso. No entanto, ela deveria ter ouvido que alguém comprou 25% das ações da empresa. Isso aparentemente não passa pela mente da estilista, que não percebe que foi esse acionista quem mandou fazer esse traje. A senhorita Mari, ao ouvir isso, fica um pouco animada e diz que ela deveria adivinhar, já que é apenas uma solicitação desse rico. Uma vez que o design estiver pronto, ela verá o rico pessoalmente e mudará as roupas dele. Como era de se esperar, essas palavras agradaram a estilista, que diz à senhorita Mari que de repente, sente que desenhar roupas de trabalho é um desafio digno, e tem certeza de que criará roupas de trabalho que esse rico e os funcionários vão adorar. Passando para o protagonista, podemos ver que ele estava pegando alguém, que aparentemente é essa garota, que se não souberem é a senhorita Liu, que anteriormente ajudou o protagonista a remover a crítica negativa. Depois disso, ao ver o protagonista, ela diz que não esperava que ele fosse mais bonito do que em sua foto de identificação, elogiando-o. No entanto, esse elogio não é apenas para ele, pois ele também diz à garota que ela parece incrivelmente bonita e pede para ela entrar no carro, pois a convidará para jantar. No entanto, enquanto a garota entrava no carro, ela pergunta ao protagonista se pode pedir um favor. Esse favor é que seu vizinho e amigo de sua cidade tem um namorado que está chegando de viagem. Então, como o trem está prestes a chegar, ela pergunta ao protagonista se ele pode buscá-los. Mas pensando melhor, diz que seria melhor convidá-los também. O protagonista aceita, dizendo que não há problema. No entanto, ele também diz à garota que ela deve esquecer o jantar juntos, já que será embaraçoso para ele estar lá quando o namorado dela chegar. A garota concorda com isso, dizendo ao protagonista que outro dia, quando tiver tempo, o convidará para jantar. Depois de um tempo, tanto a garota quanto o protagonista chegam ao local onde irão pegar o vizinho da senhorita Liu. Chegando lá, o protagonista diz à garota que ela deveria entrar e pegá-lo, pois ele a esperará lá fora para depois levá-los ao restaurante. No entanto, enquanto ela se afasta, o protagonista, que a vê de longe, pensa consigo mesmo que agora ela é a ferramenta para seus cartões, pois embora ela possa remover as críticas ruins, não poderá continuar recebendo passageiros. No entanto, após dizer isso, podemos observar como duas pessoas estavam saindo, e uma dessas pessoas é a vizinha da senhorita Liu, que estava fazendo gestos para que ela soubesse onde estava. No entanto, a senhorita Liu aparentemente não conhece o rapaz que está acompanhando sua amiga, pois pergunta quem ele é. Sua amiga responde dizendo que é seu namorado, cujo nome é Zalvembo. Ele é filho do diretor da fábrica dela e, além disso, é muito gentil, pois pagou as despesas da viagem. Dito isso, ela pergunta à senhorita Liu se ela tem um namorado, dizendo que, se não encontrar um namorado agora que não é tão jovem, não conseguirá se casar.
No entanto, a conversa delas é interrompida pelo protagonista, que pede a mala. Ao vê-lo, a garota pergunta à senhorita Liu de quem se trata. Ela fica animada e diz que é seu namorado, o que claramente surpreende um pouco Yang Shen, já que ele não esperava isso. No entanto, todos sorriem e o protagonista se apresenta à amiga da senhorita Liu, dizendo que se chama Yang Shen e é o namorado de Liu, e ela se também apresenta, dizendo que se chama Liu Xueqin, amiga da senhorita Liu. Depois disso, enquanto pedia para entrarem no carro, o protagonista pergunta em qual hotel eles estão hospedados. Já no carro, eles dizem ao protagonista que estão no Hotel Slam. Mudando um pouco de assunto, a garota quer saber mais sobre o protagonista e pergunta a que ele se dedica. Ele responde animadamente que é motorista de carro online. Ela acha isso ótimo, já que o protagonista pode ver a senhorita Liu todos os dias, mas, diferente de seu namorado que fica ocupado assinando contratos e por isso, não pode vê-la sempre. O namorado da garota diz que a razão é que ele é o único filho e não pode deixar suas responsabilidades para trás, pois em breve assumirá a fábrica e precisa fazer isso melhor do que seu pai. A senhorita Liu diz à sua amiga que está feliz por ela, pois encontrou um namorado muito bom. Claro, a garota também diz à sua amiga que o namorado dela não é nada mal, pois pelo menos tem seu próprio carro para trabalhar. Além disso, ela menciona que quando voltou para casa, viu que a família do chefe da aldeia tinha um carro semelhante, o que a faz pensar que, com base nas informações do veículo que o protagonista registrou, ele tem um modelo HT. Então, ela diz animadamente à sua amiga que, na verdade, o carro que o namorado dela, ou seja, o protagonista, tem é um HT. A garota, que não sabe que tipo de carro é esse, pergunta ao namorado que é um HT, perguntando se é poderoso. Enquanto ela perguntava isso, o mesmo diz que não é surpresa, pois ele sentiu a diferença quando entrou no carro. Ele responde à namorada que já ouviu falar desse carro, mas nunca ouviu, então ele pergunta ao protagonista como ele pode usar esse tipo de carro para dirigir online. O protagonista responde que não tem outra opção, pois tem 2 carros em casa, sendo um deles esportivo, e ele não pode usar esse para esse trabalho. Palavras que deixam esses 3 um pouco perplexos, ao mesmo tempo em que se perguntam como alguém pode se dar ao luxo de ter um carro esportivo quando trabalha como motorista. O namorado da garota pergunta ao protagonista por que ele dirige carros online se é tão rico. O protagonista responde que não tem ambições e gosta do estilo de vida livre, sem muitas exigências. Após isso, o protagonista diz a ele que seria melhor pararem de falar, pois já tinham chegado. No entanto, ao entrar no local, a amiga da senhorita Liu passa o cartão e diz à recepcionista que eles fizeram uma reserva e estavam lá para o cartão de convite. No entanto, a recepcionista informa que não há nenhum registro para eles lá, o que deixa a amiga irritada, questionando por que a reserva não estava registrada. A recepcionista explica que as plataformas têm regras e as reservas devem ser feitas com 2 horas de antecedência, especialmente em feriados e fins de semana, e como não foi feita nenhuma reserva, não há vaga para eles naquele dia. Enquanto a garota estava reclamando com a recepcionista, o gerente chega e, ao ver o protagonista, cumprimenta-o e pergunta por que ele está lá. O protagonista responde que trouxe seus amigos para ficarem lá naquele dia. O gerente, ao ouvir isso, diz que, como eles são amigos dele, então lhes dará uma suíte de luxo de graça, já que são seus amigos. No entanto, o protagonista recusa a ideia, dizendo ao gerente que não é necessário, pois só precisava seguir as regras, já que o hotel dele está listado na bolsa de valores. Se não seguirem as regras, como poderão crescer? O gerente compreende e diz a eles que não podem entrar sem reserva, pedindo desculpas e dizendo que eles podem solicitar um reembolso. Nesse momento, agora que escutou a conversa do protagonista com o gerente, lhe pergunta ao mesmo o que ele quis dizer com isso tudo, e o mesmo responde que sente muito pois isso não é um jogo e mais sim negócios. E tido isso, Yang Shen se despede e diz à senhorita Liu agradece por trazê-los e diz que o chamara para janta outro dia. Bem, particularmente, nessa parte eu achei a atitude do Yang Shen desagradável, pois já vimos ele fazer muito mais por desconhecidos,
e agora recusou fazer uma simples gentileza. Enfim, coisas da cabeça do autor, né? Continuando. Após a saída do protagonista, a senhorita Liu, curiosa, pergunta ao gerente por que ele foi tão educado com o protagonista. O gerente responde dizendo que o protagonista é o segundo maior acionista de seu grupo, deixando todos eles boquiabertos. Eles se perguntam como o protagonista pode ser o segundo maior acionista de uma empresa listada na bolsa. A garota imediatamente se aproxima de sua amiga para perguntar se ela sabe qual é a ocupação do protagonista, questionando por que ele ainda dirige carros online se é tão rico. A senhorita Lu responde à sua amiga, dizendo que eles acabaram de começar a sair juntos e ela ainda não o conhece completamente. No entanto, a garota, um pouco incomodada, pergunta por que o namorado dela, sendo o segundo acionista do hotel, não os ajudou. A senhorita Lu responde, dizendo que eles estavam zombando do protagonista desde que entraram no carro, mas seu namorado conseguiu manter a calma. Aqui para mim, ao ler a obra, eu não vi como zombaria, vi apenas curiosidade, ou seja, gente curiosa é diferente de gente grosseira, mas enfim, não achava que Yang Shen se ofenderia só com isso. Continuando. A resposta irrita um pouco a garota, mas enquanto elas estão discutindo, o gerente está pensando consigo mesmo, senhor, o protagonista é muito bonito e rico. Ele se pergunta como ela poderia se apaixonar por alguém assim, já que ela parece uma garota normal. Após isso, voltamos ao protagonista, que está chegando em casa. Ao chegar, ele percebe que a senhorita Yi está lá. Ela, com um sorriso encantador, diz ao protagonista que a tia Lan preparou uma sopa de feijão e trouxe um pouco para ele. Ela sugere que ele beba um pouco para se refrescar, já que está calor. O protagonista agradece o gesto amigável dela e a convida a entrar em sua casa. Ao entrar, ela elogia a culinária da tia Lan, dizendo que a sopa está deliciosa. Ao ouvir isso, ela sugere que ele poderá comer a sopa todos os dias no futuro, se gostar. O protagonista agradece, mudando um pouco de assunto, pergunta se o tio Hong falou com ela sobre Zhang Yaovu. Ela confirma, dizendo que foi para isso que veio. Ela se desculpa com o protagonista por não ter resolvido isso antes, já que não conseguiu fazer nada a respeito. O protagonista, por sua vez, diz a ela para não se desculpar, pois ele não lhe deu tempo para vender sua participação no grupo. Ela argumenta que ele é muito eficiente em seu trabalho, mas promete ajudá-lo com o grupo Yaovu. Mas não cumpriu a promessa. Ela se desculpa por isso, mas diz ao protagonista que não irá decepcioná-lo novamente. O protagonista, levantando-se e rindo um pouco, diz a ela que está tudo bem e que, se ela tiver algum problema no futuro, não hesite em pedir sua ajuda. Além disso, se ela precisar de ajuda ou quiser algo dele, não precisa hesitar em pedir. Essas palavras fazem com que a garota diga ao protagonista que então eles vão deixar por isso mesmo. Como terminaram em bons termos, a senhorita Yin diz ao protagonista que não vai mais perturbar o descanso dele e se retira do local. No entanto, enquanto se despede da senhorita Yin, o protagonista pensa consigo mesmo que agora que tem mais propriedades, parece inapropriado que ele precise de favores dos outros. Ele pensa que Yinon e os outros têm conexões que os ajudam, então ele também parece precisar de uma. Ele estala os dedos e decide que amanhã irá ao mercado de talentos para conseguir uma conexão muito boa. Horas depois, mudamos para a entrada de uma comunidade, onde uma senhora acompanhada de algumas crianças solicitou o serviço do protagonista. Já dentro do carro, o protagonista pede à senhora que por favor coloque o cinto de segurança, pois eles estão indo para o Palácio das Crianças. No entanto, a senhora não o faz, e ao ver o caminho que o protagonista planejou, diz a ele para não seguir por ali, pois é muito longo e é o caminho errado. Ela exige que ele volte imediatamente, o que o protagonista responde explicando que é uma rua de sentido único e eles só podem virar à direita no semáforo e depois fazer outra curva mais à frente. A senhora fica irritada e acusa o protagonista de ser desonesto, dizendo que todo mundo vai por aquele caminho e insinua que ele fez um desvio para ganhar mais dinheiro.
O protagonista ouve a acusação e aponta para um policial de trânsito, dizendo à senhora que está cansado de suas palavras e que ela pode falar com o policial se quiser. Enquanto apontava para um policial de trânsito, diz a senhora para pedir a esse policial de trânsito que venha ensinar a ela as regras. No entanto, a senhora não esperava que o protagonista realmente chamasse o policial e, saindo do carro, se aproximou do policial de trânsito, dizendo que estava com pressa e perguntando se poderia tomar um atalho pela rua. Além disso, ela disse ao policial que estava com pressa, mas o motorista deles fez um desvio apenas para ganhar alguns dólares extras. O policial de trânsito, ao ouvir tudo isso, disse à senhora que o motorista estava correto, pois deveria permanecer à direita, já que aquela rua era de sentido único. Se ele virasse à esquerda, estaria definitivamente indo contra as leis de trânsito. Ele se aproximou do protagonista e o parabenizou por fazer a coisa certa. O protagonista, diante disso, perguntou à senhora se ela ainda queria pegar o ônibus para ir ao Palácio das Crianças. No entanto, a senhora disse ao protagonista que não iriam a lugar nenhum. Enquanto pegava as crianças, ela disse ao protagonista para não ficar feliz, pois ela daria uma má avaliação a ele. O protagonista não se importou e disse a ela que tudo bem, já que ele tinha que ensinar um bom exemplo aos filhos dela no futuro. Nesse momento, a assistente do sistema aparece para parabenizar o proprietário por ter recebido uma má avaliação. O sistema então concede ao protagonista uma secretária de medalha de ouro. Ele recebe um contrato de trabalho de 10 anos com a secretária, que pode ser cancelado a qualquer momento. A secretária se apresentará na porta às 6 da tarde. O protagonista fica feliz com o sistema e lê o perfil da secretária feminina chamada Yushishi, que tem 25 anos e nenhuma experiência de trabalho. O protagonista acha que ela é versátil e bonita. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.